Olá, turma! Hoje começamos mais uma aula da disciplina de Ciências da Natureza, tratando de algo para a gente refletir e que também traz várias questões importantes a respeito da sociedade e os materiais. Para a gente refletir aí sobre a importância que cada material tem no nosso dia a dia, que não é porque algo pode ser considerado antiquado ou algo desse tipo, que ele não tem uma funcionalidade e uma importância. Então essa vai ser a nossa aula, eu espero que vocês gostem, assistam todo o vídeo, anotem as dúvidas, o que achou interessante, para a gente estar esclarecendo depois, tá bom? Então, gente, essa aula vai ser com relação à sociedade e seus materiais, o qual a gente vai estar falando como eram os materiais de antigamente, como eles são hoje. Será que os materiais de antigamente não apresentam mais nenhuma utilidade? Por exemplo, podemos ver aí a geladeira, a TV e a faca. Principalmente voltado para a questão da TV. Será que as TVs antigas, elas não têm mais utilidade? Logicamente, a gente sabe que sim, que tem. Basta que, às vezes, seja comprado algum equipamento para adequar a TV às tecnologias atuais. E a gente sabe que, por exemplo, a geladeira ela tem uma utilidade para questões de conservação de alimento. A TV também, como eu já destaquei, ela sofreu várias modificações. Hoje a gente tem a TV com entrada para USB, com Wi-Fi, que a gente tem aí acesso a várias coisas com relação à TV. E a faca. Aí são exemplos de tecnologias. Tecnologias o que é? Tecnologias são objetos produzidos pelo homem que veio a facilitar as mais atividades corriqueiros do seu dia a dia. Então, a geladeira, ela é um exemplo para conservar os alimentos. Isso quer dizer que as formas antiquadas, né, vamos dizer, atrás, produzidas pelo homem, não serve para conservar? Serve. Quem não tem acesso a uma geladeira, que não tem condições de ter uma, pode usar essas ferramentas. A TV também, ela passou por várias modificações. A faca, ela tem uma serventia para descascar, cortar alimentos, que muitas vezes a gente pensa que tecnologia é só aquilo, TV, computador, celular, mas não. Como eu já destaquei, tecnologia é tudo o que veio a facilitar as nossas tarefas, as nossas atividades no cotidiano. E com os avanços do desenvolvimento da tecnologia em si, a gente percebe, por exemplo, no caso da TV, que alguns objetos, como a TV de antigamente, ela acaba ficando ultrapassada e a gente acaba valorizando mais o que é atual. Isso também faz com que a gente fique mais dependente de alguns materiais e isso faz com que a gente também acabe consumindo mais e extraindo da natureza vários elementos para compor outros objetos. E isso vale a nossa reflexão, porque do ponto de vista do meio ambiente, a gente acaba prejudicando a ele pela extração exagerada de produtos para fabricar esses objetos. Um mundo de descobertas. O que a gente pode aí destacar? Se a gente for analisar esses dois objetos, o berrante e o celular, se a gente for verificar cada um deles, a gente poderia fazer essa pergunta: qual é o mais importante? Alguns possivelmente vai logo dizer o celular. O celular ele é mais importante, porque com o celular a gente manda e-mail, manda mensagem, faz ligação, retira, bate uma foto, entre vários outros recursos a gente faz com o celular. E com o berrante a gente não poderia fazer isso. Mas se a gente for analisar, o berrante, a gente consegue conduzir o gado. Então, se a gente for analisar assim direitinho, cada um tem sua importância. Então, se eu preciso do celular para fazer uma ligação,
bem, mas e que eu não vou poder conduzir o gado com ele. Se eu for conduzir o gado com o berrante, então ele tem uma utilidade para mim nessa ocasião. Então eu não preciso do celular. Então isso não diminui a utilidade de cada um dos objetos. Cada um tem sua funcionalidade e importância de acordo com o que é necessário nessa situação, né? Por exemplo, para algumas comunidades, alguns objetos têm mais valor e importância, e para outras existem outros objetos. E isso não diminui a importância que cada um tem, porque vai de acordo com a funcionalidade que esse objeto possui. Pois com o berrante eu posso conduzir o gado, e com o telefone, com o celular, eu posso estar fazendo uma ligação. Que aí cada um vai ter sua característica e importância, que não vai ser diminuída. E a gente vai para questões de moradia, para a gente refletir aí também. A sua moradia hoje é igual dos povos de antigamente? Porque podemos habitar em um local por muito tempo. E aí a gente vai ver na imagem que a gente tem os povos da pré-história, que são chamados de nômades. E o que são nômades? São pessoas que não vivem muito tempo em um lugar. Ou seja, eles ficavam em uma determinada região por um tempo, enquanto tinha água, alimento, mas quando esses recursos acabavam ou diminuíam, eles acabavam migrando para outros lugares à procura de alimentos, para se proteger também da chuva, do sol, de animais perigosos. Assim, aproveitava para se abrigar em grutas ou cavernas. Eles não tinham uma casa específica. Mas o que aconteceu? A gente vai ver aí. O domínio do fogo. Com o domínio do fogo, alguns avanços ocorreram, principalmente em relação à alimentação, pois os alimentos agora poderiam ser cozidos, e devido a isso também, devido à descoberta e o domínio do fogo, também aumentou a capacidade de resistir a climas frios. E com o tempo foram surgindo novos objetos para a caça, como vocês podem estar vendo aí na imagem. Alguns utensílios feitos de cerâmica, que foi ajudando a armazenar alimento, a fazer cozimento, armazenar água. E com tudo isso, foram descobrindo também outros e variados objetos, que aí foram utilizados pelos nômades para caçar e fazer o cozimento também de alimentos. E tudo isso permitiu que eles fossem se fixando por mais tempo em um local, devido ao acesso ao alimento, ao fogo, aos utensílios. E eles já não precisavam ficar o tempo todo mudando de um lugar para outro. Eles foram descobrindo a partir desses recursos que davam para viver mais tempo em um determinado lugar. E, por exemplo, a partir disso, eles foram modificando o seu estilo de vida, tá certo? E por que podemos habitar em um mesmo local por tanto tempo? A gente vai ver aí que com a utilização, com a forma de obtenção dos recursos naturais, de saber o que fazer com eles, como no caso do barro, das pedras e madeiras, que foram muito utilizados na construção de moradias, como essa da imagem, que é a casa que a gente chama aí de pau a pique ou de taipa, que hoje, claro, já se modificou também. As casas hoje são de alvenaria. Em alguns lugares essas casas ainda existem, mas elas foram substituídas. E essa fixação e construção de moradias fez com que os homens deixassem de ser nômades. E as pessoas deixassem de ser nômades e começassem a se fixar em determinadas regiões, sem ter necessidade de estar migrando. Então, foi a partir daí
do uso desses recursos de barro, de pedra e madeira, por ter mais acesso à alimentação, ao fogo, que permitiu que eles deixassem de ser nômades e assim fixassem em determinadas regiões por mais tempo. Mas isso foi bom? Foi ruim? A gente vai ver agora. Tudo isso provocou no homem, né, no ser humano, uma questão de vida sedentária. Por quê? Porque enquanto eles eram ainda nômades, eles viviam caçando, então eles caminhavam bastante para caçar, eles usavam muito o corpo para a produção de objetos, de alimentos, como vocês podem estar vendo aí na imagem. Então, por volta aí de 7.000 a.C., o que aconteceu? Iniciou-se a Idade dos Metais e novas ferramentas e armas de caça foram desenvolvidas. Objetos que até então não podiam ser dobrados sem quebrar, ganharam novas formas por causa da flexibilidade, maleabilidade dos metais. E foi aí nessa época que, devido ao crescimento das populações, que surgiram os impérios, como também ocorreu a desigualdade social. Algumas pessoas começaram a se destacar por sua capacidade e liderança e adquirir poder sobre as outras, passando a dominar determinada região. Nesse modelo surgiram as grandes comunidades, nas quais se instituiu o regime de servidão coletiva, principalmente no setor da construção e da agricultura. Então, teve um lado positivo, com o avanço, a descoberta de como produzir alguns materiais, mas a gente vê que teve-se alguns prejuízos por não ter mais algumas funcionalidades e atividades por hoje estar em um lugar fixo, né? Então, causou aí a vida sedentária devido a essas questões. Como também outros, se a gente for analisar com relação ao consumismo e extração dos recursos naturais para a produção de materiais, que a gente vai estar vendo isso adiante. Então, essa foi a nossa aula. Anotem as dúvidas, em caso de dúvidas, podem me procurar. Um forte abraço para cada um de vocês e se cuidem.